A paz do Senhor, e no Histórias que Inspiram de hoje vamos falar de um sapateiro que mudou o mundo. Quantas lições nós podemos aprender com a história de vida de William Carey, um dos maiores missionários da história da humanidade. Como Deus chama, prepara, usa alguém aparentemente com tantas limitações, mas cuja vida resulta em tanto prejuízo para o inferno. Deve ser porque quem dá a vitória, quem garante a bênção, quem abre a porta, quem vai na frente, quem dá a estrutura, quem dá a estratégia, é o carpinteiro ressuscitado. A nós cabe a obediência e a disposição para nós fazermos a nossa parte. William Carey nasceu na Inglaterra. Ele começou a trabalhar numa sapataria com 14 anos de idade. Aos 18 anos ele nasceu de novo e se sentiu aí chamado para pregar depois que se uniu a essa pequena igreja batista. Ele sabia que a arte da pregação não era uma arte que ele podia desenvolver de qualquer maneira. Então, nos intervalos em que ele estava trabalhando, consertando sapatos, ele estava ali se dedicando ao estudo. Tornou-se um poliglota. Dominou bem o latim, o grego, o hebraico, o italiano, o francês e o holandês, enquanto consertava sapatos. Trabalhava ali durante os 2 expedientes, né, nessa oficina, e em todo horário vago e à noite, até no horário de dormir, ele estava dedicado aos estudos. Ele começou a perceber que o mundo era maior do que as Ilhas Britânicas e começou a sentir, então, o desejo de tornar o evangelho conhecido aos povos distantes. O que pode fazer um sapateiro? Sozinho nada, mas com Deus das missões ao seu lado, pode fazer tudo. Casou-se com Dorothy, foi consagrado e começou a pregar sobre a necessidade missionária do mundo. Nesse momento, ele começou a dedicar a sua vida a abrir os olhos dos demais irmãos para o fato de que o mundo era maior do que a Inglaterra e que a igreja inglesa tinha uma responsabilidade, tornar Cristo conhecido no mundo inteiro. Ele teve a oportunidade de continuar ali como erudito, como um homem muito estudioso, mas ele começou a sonhar com uma terra distante. O sonho da vida de Carey, ser útil para a propagação do evangelho. E sabe o que ele fez? Eu acho fascinante isso. Ele fez o mapa mundi. O que você quer dizer com isso? Ele foi ali, comprou? Não, ele fez com as próprias mãos. Ele desenhou o mapa mundi. Lá ele colocou a população, flora, fauna, características dos povos que estavam chamando a atenção dele. E enquanto ele trabalhava na oficina, ele orava, ele sonhava, ele desejava tornar Cristo conhecido para esses povos. Campos Brancos, ele começou quase assim também. Eu desenhei o Campos Brancos em uma cartolina. Eu olhava para essa cartolina diariamente, eu orava por ela, eu chorava por ela. Eu trazia a existência, aquele desenho, trazia a realidade. E Deus, ele honra a fé. Deus procura alguém que queira sonhar os sonhos dele. Ele foi uma voz que foi repreendida. Eu tenho um episódio que é bem conhecido, quando ele pede para falar ali na junta de missões da sua igreja, e ele fala sobre a importância da igreja se unir para tornar Cristo conhecido em outras nações. Ele fala da responsabilidade da igreja. E ele foi repreendido por um dos presidentes que disse: jovem, sente-se. Se Deus quiser converter os nativos, Ele fará isso sem a minha e sem a sua ajuda. Não se envolva nesse assunto de missões. Mas ele não desistiu. Ele continuou trabalhando a sua propaganda pró-missões estrangeiras. Uma das frases que ele dizia também, que é uma frase muito bonita, muito dita hoje por muitos missionários, é: espere grandes coisas de Deus. Faça grandes coisas para Deus. Podemos esperar, mas enquanto nós estamos esperando, nós também estamos fazendo. Ele se apresentou à Sociedade Missionária Batista, se ofereceu para ser o primeiro missionário dessa instituição
na Índia, que era o povo que ele estava pedindo ao Senhor. A primeira viagem missionária dele foi frustrada. Nem sempre as coisas acontecem como nós esperamos, irmão. Mas não significa que nós não estamos no centro da vontade de Deus. Foi frustrada porque sua jovem esposa, Dorothy, se negou terminantemente a deixar a Inglaterra. Foi negada porque ele não tinha os documentos necessários para concluir a viagem. Então ele não conseguiu embarcar, ele ia acompanhado de um dos seus filhos. Com lágrimas nos olhos, ele viu o navio partir e ele ficar. São momentos de frustração que acontecem na vida de todos os missionários, de todos os homens, né? Tem momentos que nós achamos que as coisas vão dar certo, que vão acontecer no nosso ritmo, no nosso tempo, da nossa maneira, e de repente tudo dá errado. E nesse momento em que tudo dá errado, nós devemos nos lembrar do seguinte: o céu tem um trono ocupado. Nossa vida não está nas mãos do acaso, nossa vida é regida por mão forte. O Deus das missões está vivo. O teu Deus está vivo. E o nosso Deus que vive, ele exerce o seu senhorio sobre tudo. Sobre o céu, terra, sobre o mar, sobre a nossa história. Nossa vida não é regida pelo acaso nem pela coincidência. É regida por mão forte. Então, até aquilo que dá errado, a longo prazo, nós vamos entender que foi para a glória de Deus. Foi um livramento, foi uma resposta, foi uma maneira da obra de Deus ser abençoada, da nossa vida, de uma lição ser aprendida, de um crescimento inesperado acontecer. Então, quando as portas aparecerem fechadas, não murmura, segue. Vamos tentar de novo. Foi isso que ele fez. A junta de missões foi trabalhar para conseguir levantar os recursos, compraram todas as passagens, providenciaram todas as documentações. Nessa segunda oportunidade, qual foi sua surpresa? Mesmo sua esposa tendo recusado-se novamente a acompanhá-lo, seu amigo Dr. Thomas foi com ela, conversou com ela e conseguiu convencê-la a ir. Então, William Carey viu sua esposa e seus filhos de malas prontas para lhe acompanhar essa segunda viagem. Nesse momento, ele entendeu a razão pela qual a primeira viagem não tinha dado certo. Era porque Deus queria a família toda envolvida nesse grande trabalho. E eles foram para a Índia. Lá, William Carey passou 41 anos trabalhando pelo Evangelho. Eu quero ler um trecho para vocês, que é um trecho que falou comigo e que certamente falará com você aí também. William Carey não foi dotado de inteligência superior, nem de qualquer dom que deslumbrasse os homens. Entretanto, em seu caráter de persistir, com espírito indômito e inconquistável, até completar tudo quanto iniciava, é que vemos o segredo do maravilhoso êxito de sua vida. Apesar de não haver recebido educação em sua mocidade, Carey chegou a ser um dos homens mais eruditos do mundo. Você se alegra comigo? Que Deus faz isso, amados. Isso é extraordinário. No que diz respeito à língua sânscrito e a outras línguas orientais, suas gramáticas e dicionários são usados ainda hoje. Olha que coisa extraordinária. Nem tudo foi fácil. William Carey perdeu 3 filhos ainda na infância. Carey viu sua esposa enlouquecer após a morte de Pedro, um de seus filhos. Ela passou anos sem se recuperar de uma gravíssima doença mental. Mas eu não vejo Carey desistindo, eu não vejo Carey parando, eu não vejo ele abrindo mão da chamada que recebeu. Ele cuidava de sua esposa e avançava. Às vezes nós não temos escolha. Nós precisamos aprender a como lidar com certas situações da vida sem permitir que essas situações nos impeçam de avançar. Nem a perda dos filhos, nem a loucura da esposa, nem a dor, nem a solidão, nem os problemas de rejeição do povo foram suficientes para fazer com que esse homem desistisse da missão que havia recebido. E o resultado foi esse. Carey, junto com seus amigos William e Joshua, 2 missionários que o Senhor levantou para trabalhar com eles na Índia, fundaram 26 igrejas, 126 escolas com 10 mil alunos, traduziram as escrituras em 44 línguas, produziram gramáticas e dicionários,
organizaram a primeira missão médica da Índia, abriram seminários, escolas para as meninas, fundaram um jornal na língua bengali. William Carey foi responsável pela erradicação do costume suti, ao qual queimava a viúva juntamente com o corpo do defunto numa fogueira. Vários experimentos na área da agricultura foram realizados por ele. Seus projetos mudaram a vida de inúmeras comunidades no interior da Índia. Ele fundou a Sociedade de Agricultura e Horticultura, a primeira imprensa, fundou uma fábrica de papel, criou um motor a vapor na Índia, traduziu a Bíblia em sânscrito, bengali, marathi, telugu e nos idiomas dos Sikhs. Em 1800, William Carey fez o batismo do primeiro hindu convertido ao evangelho. Olha, essa primeira conversão aqui demorou muito tempo, viu? E ele orava constantemente pedindo ao Senhor que lhe desse almas naquele lugar. Mas precisou esperar também, convivendo com todos os problemas, as perseguições, as lutas domésticas. Ele ainda tinha que conquistar em oração o resultado, esse resultado tão esperado, que era a conversão de um hindu. É preciso paciência para se chegar à vitória. Carey traduziu a Bíblia para a terça parte dos habitantes do mundo, enquanto trabalhava incansavelmente no interior da Índia. Ele morreu aos 73 anos. Nesse momento, os céus disseram-lhe: bem-vindo a um servo bom e fiel. Morreu respeitado por todo mundo como pai de um grande movimento missionário. Quando ele chegou à Índia, os ingleses negaram-lhe permissão para desembarcar. Mas ao morrer, porém, o governo mandou içar as bandeiras à meia haste em honra de um herói que fizera mais para a Índia do que todos os generais britânicos. E a contribuição de Carey para as missões modernas é inestimável. Deus ainda faz. Coloque sua vida, coloque suas mãos, coloque suas escolhas, suas decisões nas mãos de Deus e aguarde grandes coisas de Deus. Mas faça grandes coisas para Ele também. Que esse homem nos inspire a continuar, nos inspire a avançar, nos inspire a sonhar sonhos que resultem em glória para Deus e em prejuízo para o inferno.